O chanceler alemão Olaf Scholz descartou nessa quarta-feira envio de caças poloneses à Ucrânia via Alemanha, mesmo sob insistência do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Na terça, a Polônia havia feito a oferta aos Estados Unidos de transferir seus caças de fabricação russa para uma base americana na Alemanha, para posteriormente serem enviados às forças em Kiev. Falando em uma entrevista coletiva com o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, o chanceler Scholz afirmou que a Alemanha forneceu todos os tipos de equipamentos de defesa e enviou armas à Ucrânia. Vai lá, Francês. Só um toquezinho. Se tiver caças MiG, que são caças russos, né? A Ucrânia vai ter condição de atacar a Rússia, dar algum troco, fazer algum atentado. Então, isso aí, a refrega, a guerra, ela vai criar um outro nível, né? Aí já vai ser agressividade também da Ucrânia contra a Rússia. Isso não é bom para a solução. O pessoal da Polônia, o pessoal da Alemanha, que está mais equilibrado, e da França, ele prega a paz. Então, eles estão trabalhando nesse sentido. Hoje é o 14º dia do conflito e a intenção não é agravar, não é mandar mais armas, é terminar a coisa. Afeta todo mundo. Lanza. Faço das palavras do francês as minhas. A solução agora não é somente o envio de armas para proteção à Ucrânia, mas também envio de recursos para proteção ao povo ucraniano, principalmente recursos em alimento, recursos em higiene básica e também recursos diplomáticos para que se chegue ao fim da guerra. Vou passar agora para o Paulo Vidigal. Bom, primeiro eu fico um pouco preocupado. Como eu tenho dito, já disse algumas vezes, não tenho visto muitas manifestações de outros países para baixar essa temperatura. Vez ou outra, a gente ouve um país aí falando, vamos mandar arma, não sei o quê, papapá. Eu acho que isso só é muito ruim para o conflito, né? Tem um histórico aí de organizações norte-americanas que enviaram, inclusive, dinheiro para a Ucrânia no período recente, né? Agora, para mim, o envio de armas de outros países para a Ucrânia é uma atitude temerária, perigosa, que ao invés de baixar a temperatura do conflito, acaba deixando a temperatura mais alta. Uma tendência nesse noticiário aí, nessa narrativa, como diz o Emerson Celestino. Quando os Estados Unidos atacam e invadem um país, está defendendo o mundo. Quando é outro país que o inimigo dos Estados Unidos, que no caso a Rússia ataca outro país, ele está errado, está agredindo o mundo. Vai lá, Celestino. Vamos lembrar que o Zelensky, né, o presidente da Ucrânia, ele já baniu 4 canais de TV, né? Ele tem vários jornalistas sumidos lá na Ucrânia. O salário mínimo lá na Ucrânia é 112, quase 113 euros. Metade vai para o aquecimento das pessoas, que é muito frio lá. Então, assim, quem defende muito o Zelensky tem que observar muito o que ele fez e o que ele está fazendo. E você citou a Polônia, a FAB mandou o avião, né, para pegar 42 brasileiros, 20 ucranianos, 5 argentinos, 1 colombiano e 14 crianças, mais 8 cachorros e 2 gatos, né? Foram mandados também mais quase 12 toneladas de alimentos para a Ucrânia, né? Então, o presidente Bolsonaro está fazendo alguma coisa, né? E o Zelensky devia fazer a parte dele, né? Deixar o povo da Ucrânia mais sossegado, porque o acordo entre ele e o Putin foi feito, né? Foi colocado na segunda reunião lá. Acho que não tem muita coisa que não seja possível de ser feita. Então, acho que prorrogar a guerra, né, pode ser interesses mais de poder do que de outras coisas obscuras que estão para vir aí. Pode falar, Lanza. Só gostaria de dizer que a Rússia criminalizou a cobertura da guerra na Ucrânia. Porque a própria Rússia está dizendo que dá a entender que a Ucrânia que invadiu a Rússia.
e que a Rússia estaria se defendendo, baniu a BBC, que é a principal rede de notícias hoje na Europa, as redes sociais Twitter e Facebook. Então quem começou banindo as coisas não foi o Zelensky. Foi o Putin. Quem começou com a guerra de punir e de boicotar foi o Putin. Calma, mas isso quem criminalizou foi o Putin. Quem baniu foi o Putin. Não, na Ucrânia foi o Zelensky. Vou passar pro... 4 redes de TV. Passar pro Rigon. Me permite, por favor. Agora começou como diz uns e outros, a narrativa de que tem biolaboratórios americanos na Ucrânia fazendo coisa para simular um ataque químico da Rússia. Mas o sentimento que eu tenho é que a temperatura está baixando. Mas por quê? Porque nos bastidores está uma maior forfé. Principalmente essa guerra, coisa. Mas eu faço minhas palavras do Thiago Moreira, que ele escreveu o seguinte: para a gente revisar, que às vezes a gente esquece, o brasileiro tem memória curta. Quem atirou primeiro? Foi a Rússia. Quem invadiu o território alheio? Foi a Rússia. Quem já invadiu e tomou o território alheio antes? A Rússia. Quem bombardeia hospitais e rotas de refugiado? A Rússia. Quem está matando civis? A Rússia. Quem é o culpado? Eu? É a Ucrânia? E a Rússia ainda conta com o benefício de que serão retiradas as lojas de fast food de lá, né? Eu não estou fazendo a defesa do Putin, popular, né? Eu não estou fazendo a defesa do Putin. Eu estou colocando que não tem bonzinho nessa história, né? Estão colocando o Putin como o anti-herói, né? E o Zelensky como o herói. Então, em guerra não tem isso, né? Mas o Putin está prendendo até criança que está se manifestando contra a guerra. E já teve declaração que o exército ucraniano está matando gente na Ucrânia, civis na Ucrânia. E aí, em quem você vai acreditar? Mas daí você tira essa informação de onde, Celestino? Em vários sites aí. Tipo? Eu não vou lembrar agora o nome do site. Não, só para deixar registrado. Professor Itamar. Por exemplo. Bem, primeiro destacar aí o bom humor do francês, né? Eu não fico às vezes dando risada sozinho aqui. Acho muito bem humorado. Parabéns, francês. Mas vamos à questão em si. Essa questão, é claro que não dá para expor em 1 minuto e meio, né? É muito mais complexa, mas, digamos assim, quando os Estados Unidos colocou no poder Biden e a Kamala, né? Kamala Harris, foi aí exatamente o grande triunfo daquilo que a gente fala sempre, né? Da escola de Frankfurt, que permitiu a implosão por dentro, né? Que é o grande sonho já que vem sendo pleiteado desde a década de 30 pelos comunistas em nível internacional. Quando você tem nesse conflito, você tem o quê? Você tem, de um lado, uma potência forte, né? Em termos bélicos, e que sabe jogar o jogo da guerra, o malévolo, o jogo da guerra, e do outro lado, tanto Biden como seus aliados, que não sabe conduzir a guerra. E aí as tentativas são, inclusive, elas são ruins, né, as soluções, que elas são de bizarras a inócuas. Por exemplo, quando até pegando o gracejo aí do francês, né? Olha, os russos vão ficar melhor, porque não vão consumir mais os fast food e nem beber Coca-Cola, né? Então, assim, aí o que eles fazem? O boicote, então vamos tirar o Twitter, né? E daí, qual o problema disso, né? Então, digamos assim, a saída da guerra, ela tem que ser diplomática, não é mais escalada de violência, até porque a Ucrânia não tem como sustentar, a menos que os países, digamos, ocidentais, aí ligados à OTAN, queira criar, de fato, uma guerra mundial. Do contrário, o melhor que se faz é amainar os ânimos e buscar uma saída pacífica para este evento já tão sangrento. E essa saída facilitaria se o presidente da Ucrânia renunciasse e saísse do país. Alguém quer fazer mais algum comentário? Não, assim, só se você me permite rapidamente, como já falei outras vezes aqui, eu não encontro, honestamente, não tem justificativa para que as coisas tenham chegado aonde chegaram. A gente não tem como justificar uma guerra que a gente tem pessoas morrendo de um lado e do outro. Mas, como a gente também já levantou aqui, as questões elas são mais complexas do que a gente tem conhecimento. A gente tem conhecimento de pressões, de disputa de território, aquela coisa
da aproximação, da possibilidade da Ucrânia fazer parte da União Europeia, que a Rússia vivia isso já há muitos anos como uma ameaça à sua segurança. Então, assim, de fato, não há justificativa para o que está acontecendo, a gente não aceita, humanamente falando, mas as coisas são mais complexas do que a gente pode simplesmente responder de uma forma tão rápida. E a OTAN, o NATO, ela é uma entidade com fins militares, né? Então, de autodefesa, coisa aí já complicou. Mas parece que o Zelensky parece que já há uma manifestação do Zelensky no sentido de não integrar, não deixar de participar da União Europeia. Ele vai ter que entregar. Ele vai ter que... Pode até continuar presidente, mas ele vai entregar, ele tem que abrir, né? Ele não tem condição de... ninguém vai salvar ele, não. Rapidinho, Lanza. Só tava dando uma lida aqui nos comentários e gostaria de falar uma frase que acabei de me recordar. Muita gente está pedindo a desistência do Zelensky. Basta lembrar que se a Rússia desistir, não tem guerra. Mas se a Ucrânia desistir, não tem mais Ucrânia.